Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 23, que fala da moral estranha, não é? Coisas que Jesus falou que parecem que não faz sentido vindo. Desculpa, meu dedinho está com tinta da impressora, perdão. Que não fazem sentido vindo do Redentor, do Príncipe da Paz. E o tema que estamos vendo no capítulo atualmente é o item. Hoje vamos começar o item 13, não é? Dando continuidade ao que Kardec coloca nos itens 9 e 10, que é sobre não vir trazer a paz, mas a divisão. Como assim Jesus não veio trazer a paz se ele é o príncipe da paz? Ele veio trazer a paz ao espírito, num processo longo de burilamento, onde, vamos dizer assim, o conhecimento do Evangelho é um divisor de águas para o espírito imortal que somos, não é? Então, ele veio nos trazer a libertação, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Claro que isso não é instantâneo, isso é construído. Precisamos fincar a nossa casa mental sobre a rocha do Evangelho, não é? A fim de que as tempestades cheguem, mas não nos arrastem, não é? Então, quando ele fala de divisão, de guerra, não é no mundo do espírito, mas é nesse mundo aqui, devido sim às ideias contrastantes entre os seres, que vão estar entre as mesmos grupos e família, não é? Então, essa divergência de entendimento, de visão de vida, vai colocar uns contra os outros, principalmente. Tem colocado já há muito tempo e não vai ser diferente agora, nem mais daqui a um tempo, até que realmente a Terra se transforme num mundo de regeneração. Mas até lá, não é? Muita água ainda vai rolar embaixo desta ponte e vai haver divisão, e ele diz: vim trazer a espada, não é? Vamos ver aqui no item 9, já comentamos, mas vamos só ler e depois pegar o 13, que Kardec comenta. Não penseis de Jesus que vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Então vejamos aqui no item 13, o que Kardec continua a comentar, já que já vimos também o item 11 e o 12, que também são comentários de Kardec. Então, no 13, Kardec nos diz: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos, quer dizer, que atingia ali a raiz do problema. Vinha proclamar a doutrina, não é? Que é do Evangelho, que vinha solapar pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo, aqueles que detinham a palavra religiosa, a palavra da espiritualidade, e que, no entanto, pervertiam pelo abuso moral e dos valores que abraçavam, não é? Naquele primor de hipocrisia. Não é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, Jesus vê o povo abandonado por aqueles que teriam a obrigação de cuidar do povo, que são os homens do templo. Notadamente aqui Kardec destaca os fariseus, os escribas e os sacerdotes, que são os homens do templo, não é? Assim, o fizeram morrer. Sim, esses homens do templo é que armaram toda
a prisão e o encaminhamento para que os romanos crucificassem Jesus. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Então vamos matar aquele homem e a sua ideia morrerá com ele. Vejamos o que Kardec tem a dizer sobre isto. Crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E, saída de um obscuro burgo da Judéia, cidade da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Bom, quando Kardec fala, não é, que ele sai aqui, a ideia, Jesus nunca foi a Roma, mas a ideia foi. Quem levou a ideia? Foi Paulo. Paulo levou a ideia para Roma e fundou uma igreja em Roma e escreveu aos romanos. Nós temos no Novo Testamento a carta aos romanos, não é? Então vejamos que a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus e, saída de uma obscura cidade da Judéia, a ideia saiu com Jesus, não é? Foi plantar, quer dizer, estava lá na Judéia e veio através de Jesus, mas saiu da Judéia para o mundo não judeu através de Paulo, que foi o apóstolo da gentilidade, que os gentios são os não judeus, não é? Foi plantar sua bandeira do evangelho, não é? Na própria capital do mundo pagão, Roma, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. E não foi à toa que os cristãos foram perseguidos, queimados, supliciados nos circos. Aí, em Roma, as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre suas predecessoras. As predecessoras são as religiões pagãs, não é? As de múltiplas deidades, né? Múltiplos deuses. Então, nós temos que o cristianismo, que advém do judaísmo, recebe por herança o Deus único. E isso torna tudo muito, muito diferente, mais condizente com a verdade, não é? No item 14, Kardec continua. Há a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava no seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. E aí nós vamos pensar, mas como assim no seu declínio? Ora, vamos pensar aqui que foi no ano do século IV, 300 e poucos anos depois de Jesus. Isto para a história da humanidade não é muito tempo, não é? Então, para um império como o Império Romano, em 3 séculos, se esfarelar e adotou, não é? o cristianismo, e o adotou porque viu que já não conseguia mais impedir que aquela avalanche de verdade estava contaminando a todos. Não era possível mais submeter as mentes àquelas ideias que já estavam por demais superadas.
Então, diz Kardec que o cristianismo chegou quando o paganismo, aqui se referindo à religião do Império Romano, não é? Estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, no caso, a religião romana. Mas a crença tinha desaparecido, só o interesse pessoal o sustentava aquela religião pagã. Ora, aí vem Kardec falando do interesse. Vamos ouvir porque é de uma preciosidade sem fim. O interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro, ou seja, são mais sensatos. Quanto mais sensatos, mais irritado é aquele que está vendo o interesse dele esvair entre os dedos e não quer, e vai usar todos os recursos para manter aquilo que ele não quer abrir mão, não é? Claro, seus interesses egoísticos e particulares. O interesse geral, do bem geral, nem chega na ideia. Ora, o interesse, e aí vamos ver que esse interesse não é o interesse do bem geral, ok? É aquele interesse egoístico, particular, que não se importa em passar por cima de quem quer que seja. O interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, se irrita tanto mais quanto os raciocínios se lhe opõem. Os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isto não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Ele reconhece a luz, mas o que ele teme? Essa luz vai fazer com que eles vejam. Eu não quero que eles vejam, porque eu quero continuar dominando-os. Ele sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito, porque domina, não é? Esse erro lhe tem proveito e por isso se agarra a ele e o defende. Ele defende o erro. Vai pagar um preço alto, mas não interessa, porque agora ele está tendo o que ele quer. E lá ele pensa no futuro. O futuro é agora. Ele tem o que ele quer agora e não quer abrir mão disso. Não consegue raciocinar que está dando socos no ar e que não adianta. O que não é do bem não permanece. Mas é a imaturidade do egoísta, não é? E Kardec continua. Sócrates não tinha ele também emitido uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo, que Sócrates pregava, já se assemelhava a vários pontos do Evangelho? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da Terra, aqui o povo grego, não é? É que o tempo não havia chegado. Sócrates semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto, tanto que depois rendeu o Império Romano, não é? Que dominou o grego, que dominava o mundo. Então, o paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens de seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso,
à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-la. Ou seja, só precisava de um pouco de tempo. Já tinha ali, a terra já estava assim, já propícia para as sementes. Quando Sócrates veio, não, a terra não estava propícia ainda. Então, havia ao tempo de Jesus, embora ainda no seu tempo, não é? Muitas pessoas não estavam à altura dessas ideias, das ideias cristãs, mas já havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos, e aí Kardec indica para que leiamos a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no parágrafo 4, onde ele fala de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, terminando aqui, Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Então, eles, vamos dizer assim, eles abriram a picada na mata fechada. Depois, Jesus, já tendo aberto aquela clareira, pôde semear naquele terreno. E aí, com o tempo, já 2000 anos cá estamos, e as sementes continuam a crescer, mas não vamos esquecer que o joio está crescendo junto também. Até a hora onde o joio e o trigo serão cortados e separados. O trigo fica na terra, o joio vai para outro planeta. Muito bem. Então, hoje vimos aqui os itens 13 e 14. Amanhã, no próximo capítulo, não é? Daremos continuidade no próximo programa ao nosso projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.